Tema de hoje nós vamos tratar lição de número 14, que seria estudada presencialmente, será estudada nas escolas bíblicas dominical de todo o Brasil, dia 31 de dezembro de 2023, trazendo o tema Missões e a Volta do Senhor Jesus. E neste tema nós vamos aprender sobre essa dimensão da tarefa missionária que envolve a igreja até a volta de Cristo e também relacionar a obra missionária com esse aspecto da volta de Jesus. O nosso texto áureo está baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 14, quando o texto diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E nós queremos sugerir a você a leitura em classe que está em Mateus, capítulo 24, versículo 13 a 14, tratando ali de versículos em que Jesus está trazendo um assunto escatológico, e nesta ocasião nosso professor Jair Cardoso estará mencionando aqui alguns aspectos desta fala, deste ensino de Jesus relacionado às coisas do fim. Irmão Jair, um tema de hoje que trata a respeito daquilo que é a esperança de todo cristão, que é a vinda de Jesus. Mas até lá, a igreja precisa cumprir a sua missão, irmão Jair. Um tema de fato maravilhoso. Verdade. Nós temos aí a bendita esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo, e nessa lição nós vamos ver o relacionamento do trabalho missionário com essa volta de Jesus Cristo. O motor espiritual que traz e anima a igreja, que motiva a igreja, é a prática missionária. Essa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo é esse grande motor, é esse grande incentivo que traz esse ânimo para fazer a obra missionária. E nós vamos compreender o senso de urgência em pregar o Evangelho, porque nós vivemos a iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer momento, e por isso nós devemos pregar urgentemente o Evangelho de Jesus. Muito bem. De fato, é algo que está extremamente importante termos em mente, que aquele cristão que entende essa iminência da volta de Jesus, entender que, de fato, a pregação do Evangelho, a anunciação do Evangelho do Senhor se torna algo urgente. Embora, às vezes, os processos da germinação de uma semente lançada, que nós podemos dizer que é a palavra do Senhor, que às vezes demora um processo, um tempo para germinar, aparecer e dar os seus frutos, mas o processo da semeadura, de semear a palavra do Senhor, ele é urgente, tendo em vista, então, o fato de que nós acreditamos na iminente volta de Jesus Cristo, e quem sabe possa ser neste momento em que você está acompanhando este programa. Queridos irmãos, então nós vamos tratar aqui na lição de hoje de dois tópicos. O tópico 1 fala de alcançando o mundo até que Cristo volte, e o tópico 2 vai falar sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Bom, Jesus deixou muito claro que a igreja tinha um compromisso de pregar a sua palavra até que ele retornasse, né? Jesus deixou muito claro isso quando comissionou a igreja, os seus discípulos, quando ele, antes de ir ao céu, disse que eles fossem a todas as nações, ensinando-as a guardarem a palavra do Senhor. Também disse aos seus discípulos em Marcos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deixando muito claro que a salvação, ela está, de fato, atrelada àqueles que, ouvindo a palavra do Senhor, crerem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então nós vemos o aspecto da urgência da pregação. E é isso que nós vamos falar aqui, irmão Jair, sobre isso, alcançando o mundo até que Cristo volte, cumprindo essa missão. Verdade. Mais uma vez, então, traz para nós um texto abrangente, um texto que nos traz alento, nos traz esperança, nos traz ânimo para transmitir à igreja, transmitir aos nossos irmãos. E estudando aqui Mateus 24
e 14, esse texto que é o nosso texto áureo, nosso texto ouro da nossa lição, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E com isso nós temos que responder algumas perguntas. Todo o mundo, será que é necessário que todo mundo tem que ser evangelizado para que Jesus volte, para que ocorra a volta do Senhor Jesus Cristo? Ou nós vivemos na iminência, conforme o irmão Alex falou, da volta de Jesus, que Jesus pode voltar a qualquer momento? Se nós dissemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, como é que nós podemos também interpretar esse texto áureo da nossa lição, dizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim? Nós entendemos que a Bíblia ela traz doutrinas, e essas doutrinas elas não podem ser tiradas de um texto isolado. O texto isolado ele não fornece uma doutrina, ele precisa ser analisado, ser compreendido dentro do contexto bíblico em que ele está exposto. Ou seja, em Mateus 24, a gente olhar os versículos anteriores ao versículo 14 e os versículos posteriores ao versículo 14, nesse capítulo 24, que são 44 versículos no total. E nós temos que entender também todo o contexto bíblico, o que a Bíblia fala em relação a este assunto da iminência da volta de Jesus em outros momentos. E com isso nós entendemos que a Bíblia ela fala que a volta do Senhor Jesus Cristo ela pode ocorrer a qualquer momento. E dentro desse contexto, nós entendemos também que existe a urgência do evangelho ser pregado, de se fazer missões, conforme nós vimos, assistimos em outros momentos das nossas aulas, em que o evangelho precisa ser anunciado, pregado, proclamado, e que as nações venham aceitar o Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo como Salvador da humanidade. E nós entendemos que o evangelho aqui citado nesse versículo, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, o evangelho na palavra de Deus, ele é um só, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele morreu, ressuscitou como Salvador da humanidade, salvar dos pecados, salvar do mundo, salvar das sutilezas de Satanás, salvar da condenação eterna. Esse é o evangelho. E o evangelho ele tem uma mensagem, e essa mensagem ela é proclamada em tempos distintos dentro da palavra de Deus. Nós estamos pregando o evangelho da graça, o evangelho em que a salvação ela é pela graça, e estamos anunciando a vinda iminente de Jesus Cristo. É o momento em que o evangelho estará sendo pregado. Outro momento em que o evangelho vai ser pregado vai ser após o arrebatamento da igreja, em que vai suceder um período após a igreja ser tirada do mundo e levada para junto do Senhor Jesus Cristo. Vai se abrir um período posterior de 7 anos. E esse período chamado na Bíblia de grande tribulação ou de tribulação é um período de 7 anos. Durante esse período vai haver pregação do evangelho. E quem vai pregar o evangelho se a igreja não estiver na terra mais, não estará mais na terra? Quem vai pregar? A Bíblia mesmo nos coloca. Nós vemos no livro de Apocalipse que nós vamos ter uma grande multidão pregando o evangelho, nós vamos ter os 144 mil pregando o evangelho durante esse período, nós vamos ter as 2 testemunhas pregando o evangelho, e nós vamos ter também os anjos anunciando o evangelho eterno. Tudo isso colocado então nesse período de 7 anos. E o evangelho do reino, conforme aqui Mateus 24, 14, que Jesus está dizendo, ele diz respeito ao evangelho que vai ser pregado durante o período milenial
de Jesus Cristo, o reino literal de Jesus, quando Jesus estiver na terra. Então, nós explicar rapidamente a volta do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que haverá duas fases dessa vinda de Jesus. Na primeira fase, ela vai ser somente para a igreja, vai ser o final do toque da última trombeta de Deus, e a igreja vai ser arrebatada. Esse período ele desencadeia, esse evento escatológico do arrebatamento da igreja, ele desencadeia uma série de outros eventos escatológicos previstos por próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no sermão escatológico, Mateus 24. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses na primeira e segunda epístola, falando sobre os eventos, e nós vamos ver o próprio livro do Apocalipse trazendo em detalhes esses eventos escatológicos. E além de não falar dos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, enfim, todos os profetas, tanto maiores quanto menores do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre esse período escatológico. E o evangelho do reino, então, vai ser esse evangelho que vai ser proclamado após a vida do Senhor literal. Jesus vem em terra, ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte vai ser fendido, e a partir dali se desencadeia então o reino, dentro das proporções, dentro de cada tempo ali, o reino milenal de Jesus Cristo. E dentro desse momento, desse reino, quem vai pregar o evangelho? Aqueles que adentraram vivos no milênio, aqueles que nasceram durante o milênio, e a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo, mas quem vai pregar o evangelho aqui será a nação, os judeus, os israelitas que estarão com o Senhor Jesus Cristo em terra nesse reino. E nós vemos isso que vai vir de Jerusalém. Nós vemos no livro de Abacuque, nós vamos ver uma mensagem, uma profecia, Abacuque de capítulo 2 e o versículo de número 14, está escrito: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui nós vemos o evangelho sendo anunciado em toda a terra. O conhecimento da glória do Senhor, ele encherá toda a terra. E nós vemos também o profeta Isaías, no capítulo de número 2 e verso de número 3, ele fala, no finalzinho do versículo de número 3, ele fala: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esse versículo fala então que todas as nações, todas as etnias, elas vão se dirigir a Jerusalém, e de lá vai buscar a lei, de lá vai trazer o conhecimento, a palavra do Senhor. Então é esse o evangelho do reino tratado aqui em Mateus 24, e na conclusão do versículo ele diz: então virá o fim. E é o desencadeamento do reino. Após o reino de 1000 anos de Jesus aqui na terra, haverá uma grande... Satanás vai ser solto após ele estar preso durante 1000 anos, e haverá então o julgamento do trono branco efetuado por Jesus Cristo e os santos e a sua igreja. E após esse julgamento, a Bíblia nos coloca que haverá novo céu e nova terra. Então, nós vemos a completude do evangelho do reino sendo pregado em toda a terra, em todas as nações, todas as línguas, e depois então vem o fim. Aí fim é fim mesmo, fim literal. Mas agora, nesse momento que nós estamos esperando, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós vamos ver também a urgência em se pregar o evangelho, fazer missões em toda a terra. Então, é importante nós falar que a igreja precisa transmitir o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas até que Jesus volte para arrebatar a igreja. Nós vemos que Jesus, ele durante o ministério terreno dele, ele esteve aqui na terra, e durante aproximadamente 3 anos ele foi pregando e ensinando. Após 1 ano e meio do seu ministério, então
ele já começa a selecionar, ele seleciona ali os 12 apóstolos e intercede por esses 12 apóstolos, ele começa a intensificar o trabalho em cima desses seus discípulos. E ele começa a passar então as informações. E entre as primeiras informações que Jesus passa para eles é a grande comissão. A grande comissão é de proclamar o evangelho, como nós vimos em aulas anteriores. A proclamação do evangelho, e nós vemos 5 aspectos nessa grande comissão. O primeiro aspecto nós vamos encontrar no livro de Mateus, versículo 28, do capítulo 28, versículo finais, nós vamos ver que Jesus manda ensinar todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19 e 20. E esse ensinar todas as nações, a primeira palavra, ela diz respeito ao ensino inicial, ao discipulado. Já no versículo 20, ensinando, já diz uma carga maior de ensino, a palavra já é discipular, já é fazer um ensino com mais substância, com mais constância. E então o primeiro aspecto dessa grande comissão é o alvo, fazer discípulos de todas as etnias, fazendo como? Ensinando. O segundo aspecto da grande comissão nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, que Jesus diz: ide por todo mundo e pregar evangelho a toda criatura. Então, qual é o alcance dessa grande comissão? Todo o mundo, toda a criatura. Não é para ficar ninguém de fora. Em terceiro aspecto, nós vemos a mensagem. A mensagem proclamada é a que está em Lucas capítulo 24, versículo do 26 ao 49, onde nós vamos encontrar que essa mensagem é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho ele traz transformação de vida, o Evangelho traz mudança de vida, o Evangelho traz o caráter de Jesus Cristo sendo implantado naquele seguidor de Jesus Cristo. E a mensagem é a mensagem de arrependimento, porque a mensagem que Jesus prega, a primeira mensagem que Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a proclamação do Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, é a mesma mensagem que tem em todo o Evangelho. Então, nós estamos vendo 5 aspectos do alcance da grande comissão. O primeiro aspecto é o alvo, o segundo aspecto, o alcance, e o terceiro aspecto é a mensagem dessa grande comissão. E o quarto aspecto que nós vamos ver é o modelo estabelecido por Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, o modelo implantado pelo próprio Pai, Jesus mostra em João, no capítulo 20, verso de número 21, mostrando para os seus discípulos o que eles têm que fazer. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E como fazer? A forma de fazer isso é com poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1 e verso de número 8, que vai dizer: portanto, recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, nós vimos aqui os 5 aspectos da grande comissão, e por isso a urgência dessa tarefa. Pregar o Evangelho por causa da volta de Jesus é algo que está repleto nas Escrituras. Os discípulos de Jesus Cristo, antes de Jesus ele escolher os 12, eles já são instados, eles são incentivados. No treinamento que Jesus faz aos seus discípulos, ele envia, em Mateus no capítulo 10, ele envia os discípulos para pregar o Evangelho, manda de 2 em 2 e recebem poder para fazer isso. Jesus não quer que faça nada sem o poder vindo do Espírito Santo para ajudar, para nos fazer cumprir essa vontade. Nós vemos em Lucas, no capítulo 10 também, Jesus enviando 70 discípulos de 2 em 2, com a mesma forma,
com poder para pregar o evangelho. Em Marcos, no capítulo 16, Jesus diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Ele poder, designado poder também para pregar o evangelho, e assim a urgência ser estabelecida. Por quê? Porque Jesus está na iminência de voltar. E Jesus quer que os crentes, os cristãos, eles sejam atuantes, dando frutos, porque Jesus disse: a colheita, os campos estão brancos, a ceifa está pronta para ser colhida, os obreiros são poucos, mas tem que continuar colhendo. E também Jesus diz: a noiva, a igreja, ela tem que estar preparada, estar pronta para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses aspectos são importantes. Nós vemos a pregação do evangelho, ela é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus Cristo. E de uma forma muito didática aqui, nós temos o alvo, nós temos o alcance, nós temos a mensagem, nós temos a forma, o modelo e como fazer isso, que é com o poder do Espírito Santo sobre a vida da sua igreja. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então o tópico de número 1 da nossa lição de hoje tratando a 14ª lição, lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. E nós vimos aí uma exposição falando do nosso irmão Jair, falando a respeito dessa realidade que aguarda o mundo, que o mundo vai viver, o fato do arrebatamento da igreja, e esta volta ela é para acontecer a qualquer momento. Conforme a nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, nós temos a declaração de fé que diz que nós acreditamos na volta de Jesus em 2 fases. E a primeira fase, ela é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, o que tem sido uma grande discussão no meio evangélico, dentre aqueles que acham que a igreja passará pela grande tribulação e outros que dizem que, no caso, como nós cremos, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então nós, Assembleia de Deus, nós acreditamos, está na nossa declaração de fé, na iminência da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja de forma invisível, e acontecerá antes da grande tribulação. Conforme o irmão Jair já mencionou, o período de 7 anos que fazem parte da grande tribulação, dando-se início após o arrebatamento da igreja. Então, no término desses 7 anos, então ocorrerá a segunda fase da vinda de Jesus, e esta vinda então com glória visível a todos os olhos humanos, e aí cumprindo tudo aquilo que na palavra do Senhor está dito, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 1 Tessalonicenses 3, 13. Então, o cristão que sabe desta realidade, irmão Jair, ele precisa realmente entender a sua responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor. Nossa declaração de fé também vai destacar sobre a responsabilidade daqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus nesta missão de pregar o Evangelho. Não somente individualmente, cada um tem o seu compromisso, mas a Igreja de Jesus tem a missão, tem o compromisso de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Jesus disse, conforme o irmão Jair já mencionou, ide por todas as nações. E Jesus também falou dos seus discípulos que eles seriam testemunhas. E aí o aspecto da igreja é de tudo o que ela faz para a glória do nome do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Meus queridos, queremos agradecer sua companhia, você que está aqui na Rádio IECN, através do YouTube, através do Facebook ou do TikTok. Queremos louvar a Deus pela sua vida, obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui no programa Palavras da Verdade. Talvez você está cruzando por aqui agora e está se perguntando, que programa é esse? Esse programa
é o programa Palavras da Verdade, que tem como foco, como objetivo, o estudo, o ensino da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, que ela não apenas contém, mas ela é a palavra, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Irmão Jair, nossa lição de hoje ela tem 2 tópicos apenas, e nós vamos então para o segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. O irmão já mencionou, haverá pregação após a vinda de Jesus, já não mais pela igreja, mas pelos que o Senhor vai designar através dos escritos, conforme o irmão Jair já mencionou. Mas nós temos aqui uma relação da volta de Jesus com a obra missionária. O que nós podemos comentar acerca deste tópico, tratando hoje, então, do tópico da lição que fala sobre missões e a volta do Senhor? Nós vemos que a volta de Jesus Cristo, ela é atrelada à obra missionária exatamente pela disposição de Jesus em passar para a igreja a comissão, a grande comissão de pregar o evangelho, de evangelizar todas as nações. E essa urgência, ela diz respeito a que todos sejam alcançados. Mas nós entendemos que o texto de Mateus 24:14, ele não nos dá base. Nós não temos assim uma condição para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus Cristo, que o evangelho seja pregado em toda a terra. Não. A urgência, a necessidade, a disposição da igreja em fazer isso é desde o fundamento da igreja. É desde quando Jesus ele ascende ao céu e ele envia o Espírito Santo para a igreja. A partir da inauguração da igreja, essa grande comissão ela tem que ser implementada, e ela foi implementada e ela segue até os dias de hoje. E sem dúvida, também nós podemos dizer que a volta do Senhor Jesus Cristo ela está atrelada a essa pregação do evangelho. Ela está ligada à obra missionária, mas no sentido da urgência, como nós já tratamos no tópico anterior, explicando sobre esses assuntos escatológicos. Até, inclusive, o irmão Alex já citou na nossa escola presencial de que o assunto escatologia é um assunto abrangente. E nós aqui, o nosso objetivo é linkar algumas coisas em relação à obra missionária, mas gostaríamos de tratar esse assunto com mais profundidade, e aí você é convidado para estudar conosco na escola teológica, onde nós temos disciplinas específicas sobre livros escatológicos, sobre matéria escatológica, e nós teremos o maior prazer em receber os nossos irmãos, nossos ouvintes, para estudarmos conosco. E é só procurar a secretaria da igreja que eles vão passar a orientação ali de como proceder a sua matrícula. E aí nós vamos podemos estudar com profundidade esse tema tão importante, já que somente pela vinda do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de citar o livro que é o nosso livro que nos auxilia nesse trimestre. Nós vamos ver que existem muitas referências na Bíblia a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Cerca de 1846 versículos tratando sobre esse assunto, de um total de 31.102 versículos que tem a nossa Bíblia. Nós vemos somente no Antigo Testamento 1.527 referências e 319 referências no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ter, para cada 25 versículos do Novo Testamento, nós vamos ter um tratando sobre a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, só ele cita a vinda de Jesus Cristo em cerca de 50 vezes. 50 vezes o apóstolo cita a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é um assunto importante que nós esperamos com a ansiedade de alegria do coração de ver o arrebatamento da igreja, e até lá, nós não é para ficar esperando. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele trazendo uma orientação para a igreja em Tessalônica, dizendo, olha, Jesus, ele estará voltando, ele volta, mas não é para a igreja ficar parada. Tem que evangelizar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que continuar a vida, produzindo, dando frutos, tanto no meio dentro da igreja como fora da igreja.
trabalhar. O apóstolo Paulo ele chega a ser tão profundo nas suas palavras que ele diz, olha, quem não trabalha também não coma. Porque estavam ali esperando a volta de Jesus. Jesus vai voltar mesmo? Por que eu vou fazer uma faculdade? Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar? E o apóstolo Paulo dá essa palavra. Quem não trabalha também não coma. Então, existe uma urgência. Nós precisamos trabalhar. Os cristãos, dentro dessa perspectiva, ele precisa trabalhar pela salvação das almas, dos homens, com todas as suas forças. Para isso, o quinto aspecto da grande tribulação, Jesus não nos deixou só. Ele nos municiou do Espírito Santo, que é o cooperador, que é o diretor, que nos dirige, e a própria vontade de Deus, que ninguém se perca, que todos sejam salvos pela essa obra grandiosa do Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 3, verso 9. E cada cristão ele deve estar disposto a atender, então, ao chamado dessa evangelização. Porque o fruto o fruto é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é, Provérbios 11:30. E nós temos esse chamado especial para a igreja. O apóstolo João, ele diz que a igreja, para a igreja atual, o tempo está próximo. No livro de Apocalipse nós vamos ver, no Evangelho, no capítulo 1, nós vemos a grande revelação de Jesus Cristo, que diz ali, revelação de Jesus Cristo, no qual ele deu aos seus servos para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E no versículo de número 3, ele vai falar que a urgência que é necessário aqui de saber que o tempo está próximo. Ele diz, bem-aventurado aquele que crê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo está próximo. É um alerta que precisa ser continuamente proclamado pela igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos a última hora da igreja neste mundo, e numa nova geração de voluntários precisam responder ao chamado para a evangelização, para a obra missionária, usando todos os meios. Inclusive, hoje nós temos meios eletrônicos de proclamar o evangelho, nós temos mídias, nós temos aí, hoje nós temos até seriados, né, na Netflix aí passando séries sobre a vida de Jesus Cristo, o evangelho sendo proclamado de todas as maneiras. Mas não é para nós esmurecer. É para a igreja permanecer pregando o evangelho, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E nós não podemos ser omissos, nós não podemos querer só para nós temos que anunciar a salvação, porque a vida, ela tem um jargão aí na vida que diz que a vida tem que ser vivida, mas de uma maneira que te livre da chama eterna. E essa maneira é através de Jesus Cristo, que proveu para nós a justificação dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso que nós temos que pregar o arrependimento, porque a justiça de Deus, ela é revelada na palavra do Senhor. O Evangelho revela a justiça de Deus, mas a ira de Deus se revela dos céus. Então é um senso de urgência, é um senso de necessidade de alcançarmos as almas nos 4 cantos desta terra. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então a exposição do tópico 2, falando sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária, no aspecto da urgência, tendo em vista de que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para que no tempo do fim todos aqueles que quiserem e forem alcançados pela mensagem do Evangelho possam ser salvos. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós estamos, de fato, vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra, sobre essa perspectiva da iminência da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja,
Então nós precisamos ter a consciência de que precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. Nós vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra ela é urgente. A nossa oração é que o Espírito Santo continue a despertar a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor para arrebatar a sua amada igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus e que você possa a cada dia ser despertado para esta missão que faz parte da igreja. Nós entendemos durante todo esse trimestre que as missões, elas não estão designadas especificamente para um grupo de pessoas dentro da igreja, mas ela faz parte de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja na anunciação do evangelho, sendo indo, contribuindo ou orando. Desta forma, todos nós podemos sim fazer missões. Podemos fazer missões através do envio de missionários, bem como também podemos fazer missões locais onde nós estamos inseridos no nosso trabalho, nas escolas, no bairro, onde quer que nós estejamos ali, nós podemos ser missionários. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Eu acho que a gente tem que concluir enfatizando a certeza e essa urgência do Evangelho. Porque o irmão Alex leu aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que o tempo está próximo. E o tempo está próximo do arrebatamento da igreja, não do fim. Porque a igreja vai ser arrebatada, passarão 7 anos, terá mais um período de 1000 anos e aí sim virá o fim. Então, existe aqui para o arrebatamento da igreja 3 palavras que eu gostaria de citar para você. Primeiro, certeza. Segunda palavra, incerteza. E a terceira é ausência de sinais para o arrebatamento da igreja. A certeza, essa palavra, a certeza de que Jesus, pela palavra de Deus, virá a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. A incerteza, Jesus disse, não importa para você saber os tempos e as estações que o Pai tem designado pelo seu próprio poder. Não sabemos a hora, não sabemos quando, mas sabemos que ele virá. A incerteza é quando, mas a certeza é de que ele virá. E a ausência de sinais, aqui no texto que nós vimos, na leitura bíblica em classe, no capítulo 24 de Mateus, do verso de número 3 ao número 14, nós vamos ver uma série de sinais ali para a vinda de Jesus Cristo. Mas ali esses sinais, eles são sinais como que para uma mulher grávida. Jesus mesmo fala, as dores de parto. Quando esses sinais se tornarem maiores, como na dor de parto, a mulher entrou em trabalho de parto, as dores se intensificam mais e mais, são mais frequentes, assim são os sinais para a vinda de Jesus Cristo. E esses sinais que nós vimos aqui em Mateus 24, guerra, rumores de guerra, terremotos, fome, pestes, tantas coisas designadas ali, eles têm acontecido desde que Jesus pronunciou essas palavras. Mas nos últimos dias esses sinais têm se intensificado. Nós temos ouvido falar de guerra próximo à nossa vizinho do nosso país, guerras no mundo, rumores de guerra. Isso nós vemos com maior frequência. E no momento em que a igreja for arrebatada, então é o trabalho de parto que se inicia para quem ficar. As dores serão intensificadas, esses sinais serão intensificados. E o próprio, irmão Alex, o próprio arrebatamento da igreja, ele é um grande sinal para o mundo. No momento em que a igreja for arrebatada e aqueles que não foram arrebatados, saibam, olhem para as Escrituras e busquem o que fazer, porque o desenrolar do final começou. A igreja foi arrebatada, os crentes barulhentos não estão mais aí, vão atrás, porque a Bíblia vai mostrar o que vai acontecer. E aí você precisa saber o que vai acontecer e vai para a Bíblia para estudar, ou vem na nossa escola bíblica também para nós darmos as lições. Mas a urgência da vinda de Jesus nós vemos na Bíblia. Nós vemos
no livro de Apocalipse, no capítulo 22, encerrando a revelação da palavra de Deus, porque o livro de Apocalipse ele é esse encerramento, esse fechamento da revelação de Deus para a humanidade, no capítulo 22, no verso de número 7. Somente nesse capítulo nós vamos ver 3 vezes Jesus falando: eis que presto venho. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, versículo 7. No versículo de número 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E encerrando o livro de Apocalipse no versículo de número 20, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Palavras da Verdade, hoje encerrando então a série de estudos que nós estamos estudando nesse trimestre, no 4º trimestre do ano de 2023, até os confins da Terra. Nós estaremos neste momento chegando ao final de mais um programa e no próximo programa nós estaremos já iniciando o próximo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2024, que vai trazer o seguinte tema: o corpo de Cristo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E nós estaremos estudando 13 lições sobre aspectos relacionados à Igreja de Jesus. Então, teremos aí no próximo trimestre um curso de eclesiologia, um estudo baseado nas doutrinas relacionadas à Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, você não pode perder. Você procure-nos na secretaria da igreja para adquirir sua revista, nos procure durante os cultos e esteja com esse material e seja você um aluno da Escola Bíblica Dominical, porque de fato nós teremos um tempo de estudos que são importantes para nós vivermos como Igreja de Cristo e entendermos esses aspectos. Eles, além de serem fundamentais e importantes, vêm trazer renovação para o nosso coração, nos trazer renovo na esperança, porque de fato ser Igreja de Jesus não é ser alguma coisa. Ser Igreja de Jesus é ser como a menina dos olhos do Senhor. Então, ser parte da igreja realmente é um privilégio, uma graça que o Senhor nos concedeu quando Ele deu o brado na cruz do Calvário, conquistando para nós a nossa libertação e liberdade do poder do pecado, para agora servirmos a Ele no corpo do seu reino, no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Irmão Jair, encerramos o ano de estudos aqui, juntamente com os nossos amigos da Rádio IECN. Tivemos 4 trimestres aí fantásticos, maravilhosos, onde nós estudamos sobre avivamento espiritual, um conceito bíblico do que é avivamento, tendo em vista das perturbações que permeiam esse tema relacionado ao avivamento. Vimos a origem do avivamento, os aspectos do avivamento, foi de fato muito importante. Vimos também sobre família, o assunto de relacionamentos familiares, onde nós fomos confrontados pela palavra do Senhor e orientados a partir de experiências de personagens bíblicos, e vimos ali que muitas realidades vividas pelos pelos patriarcas, pelos personagens bíblicos, pelas famílias que apresentadas na Bíblia, muitas vezes são com alguns aspectos, algumas características vivenciadas no nosso tempo, e a partir da palavra do Senhor nós podemos ter uma compreensão, uma orientação de como vivermos sobre isso. Vimos também sobre o grande desafio que a igreja está passando na terra, tendo em vista de que existe o espírito da Babilônia, conhecido por nós como biblicamente pelo espírito do anticristo, que vem agindo no mundo desde o princípio para afastar e impedir os planos de Deus na terra. E agora encerramos o trimestre de o último trimestre do ano de 2023 com o tema Até os Confins da Terra, mostrando uma responsabilidade inegociável, irremediável, irrevogável, que é da igreja fazer missões. Tivemos então um ano de fato abençoado no quesito estudo da palavra do Senhor e aprendizado, e se colocarmos tudo isso em prática, teremos de fato uma vida
na presença do Senhor de forma a cumprirmos com sua palavra, irmão Jair. Bom, Alex, semana que vem a gente completa um ano de programa. Palavras da Verdade. E nós estamos encerrando o ano 2023. Eu quero deixar só um versículo da palavra do Senhor que está em Salmos 90 e verso de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábio e não sabido. Sábio, né? Então que a palavra de Deus ela venha no ano de 2024, venha nos ensinar a contar os nossos dias e que nós possamos desenvolver essa sabedoria dos céus, vinda do céu para a nossa vida, para a tua vida. Deus continue te abençoando. Em 2024 estaremos juntos, querendo Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final de mais um programa Palavras da Verdade. Obrigado por você que esteve conosco pelo YouTube, através também do Facebook, do TikTok, aplicativo da rádio. Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que compartilhou, você que curtiu. Esperamos você então próxima semana, próxima sexta-feira, aqui pela rádio IECN. Deus abençoe a você. Uma feliz final de ano para você, boas festas. E que o ano de 2024 seja um ano de bênçãos e de vitórias para você, para sua família, em nome de Jesus. E que o ano que que vai chegar, seja um ano em que você possa colocar alguns propósitos diante de Deus e que Deus te dê graça para que você cumpra esses propósitos. E o que você pode fazer é que o ano de 2024 você seja um leitor, um estudante mais assíduo da palavra do Senhor, pois isso é um caminho fundamental para nós servirmos ao Senhor de formas a cumprir a sua vontade. Deus abençoe você, um forte abraço, boas festas, feliz ano novo para você, em nome de Jesus.